boa noite. Bom, hoje a gente inicia o capítulo 20 do Evangelho, né, que é o tema, né, os trabalhadores da última hora. E a gente vai falar sobre os itens 1 a 3, que são os últimos, serão os primeiros. E para começar, a gente costuma trazer aí as palavras do Cristo, né? Ele diz lá em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, olhando a frase dessa forma, talvez a gente não tenha uma boa compreensão, né, do sentido do que o Cristo quis dizer. Então, a gente precisa trazer a parábola, né, que fala sobre os trabalhadores da vinha, né, os trabalhadores da última hora, para a gente tentar encontrar um sentido nessa fala do Cristo, né? E essa parábola, ela diz o seguinte, que um senhor, dono de uma propriedade, né, ele tinha lá todo um trabalho para ser feito na vinha, né? A vinha é um local onde se produz uvas, né, e depois essas uvas são tratadas e transformadas em vinho, né? Na época, algo muito peculiar, né? Ainda nos dias de hoje, mas a forma rudimentar como eles eram produzidos, né, é bem particular. Então, esse senhor, dono dessa propriedade, ele tinha lá o trabalho para ser feito, né? Porém, ele não tinha trabalhadores o suficiente. Ele já vinha convidando as pessoas, né, para participarem dos trabalhos da vinha. Naquela época, os trabalhos, as pessoas eram recrutadas em praça pública, né? Tinha um espaço comum onde as pessoas, como cidade do interior tem aquela pracinha, né? E todo mundo fica transitando por ali. Então, quem precisava de trabalho, eles, né, ficavam por ali no centro da cidadezinha, e quem necessitava de trabalhadores ia até aquele local e recrutava as pessoas para desenvolverem os trabalhos necessários, né? Então, esse senhor, ele vivia convidando trabalhadores, e cada um a seu tempo, né? Uns foram aceitando, outros ainda não, mas depois, com o passar do tempo, né, foram vindo esses trabalhadores. E aí, né, quando convidou a primeira leva, ele combinou com esse grupo, olha, o trabalho para ser feito, você fazendo, você vai receber, né, um denário, que é o valor a ser pago por um dia de trabalho, ok? E os trabalhadores, ok, toparam e foram. E assim foi, né? Cada hora, né, primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, e ele convidava aqueles que aceitavam, ele fazia esse acordo, né? Vai ser pago um denário, vai ser pago o valor justo pelo seu trabalho, né? Você aceito, e encaminhava para a vinha para executar o trabalho. Até que chegou a última hora do dia, né? Que ele ainda necessitava de trabalhadores, e ele novamente foi à praça lá central convidar e pergunta para algumas pessoas, né? Por que vocês, né, não estão trabalhando, né? Porque não nos convidaram, né? Não, então seja por isso, vamos, né, trabalhar lá comigo e vocês vão receber o valor justo pelo que vocês fizerem. E assim foram. Terminado o dia de trabalho, ele chama o braço direito dele e fala assim, olha, agora que o trabalho terminou, você chame os trabalhadores e pague a cada um o valor justo e acordado, né? Comece pelos últimos. E aí, dos últimos, né, você vai voltando até você pagar os primeiros. Então, paga primeiro os últimos e, por último, os primeiros. E aí, ele fez dessa forma. Chamou os trabalhadores da última hora, pagou um denário para aquele trabalhador, chamou os da hora anterior, pagou um denário, e assim sucessivamente até os primeiros, né? E aí os primeiros ficaram revoltados. Mas, poxa, a gente trabalhou aqui o dia inteiro, né? E a gente está recebendo um denário, e eles que trabalharam uma hora só vão receber um denário também? Aí o senhor, que era um senhor muito justo, falou assim, mas eu não estou te pagando o que nós combinamos? Nós não combinamos um denário? Né? Então, está aqui o seu pagamento. Por acaso eu sou mal aos seus olhos porque eu estou fazendo algo de bom?
pelo teu semelhante que trabalhou na última hora, eu quero fazer algo de bom para ele. Ele fez um trabalho, foi um trabalho justo e eu quero remunerá-lo da mesma forma que eu remunerei você, né? Então, ali naquele momento ficou um clima de insatisfação, meio de reclamação, mas o Senhor ali ele aproveitou a oportunidade para fazer a sua pregação, né? Ensinar algo. E aí, encerrando essa parábola, o Cristo diz o seguinte, olha, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, à medida que ele foi chamando e alguns foram vindo, ele foi fazendo o acordo e sendo justo, né, e agiu conforme o acordado. E foi assim do primeiro até os últimos. Pensem vocês, trazendo a situação para algo mais prático, para a nossa realidade, o que acontece muito em fim de ano? Lojas, né? Sempre tem as contratações de temporários, né? E o que a gente costuma ver nas reportagens? Aqueles temporários trabalhando como loucos, né, para mostrar serviço, para conquistar uma vaga definitiva e permanecer, né? E aqueles que já são do quadro fixo, nem sempre dando o melhor de si, porque já está garantido, né? Então, fazendo uma comparação com o que o Cristo diz, né, o Senhor da vinha, ele convidou várias pessoas. Algumas aceitaram, outras não. Aquelas que aceitaram, né, já tenho um trabalho garantido, vou trabalhar o dia inteiro, vou receber o meu denário no final do dia. Mas talvez não trabalharam com toda a dedicação que poderiam, com toda a responsabilidade que poderiam, né? Fizeram um corpo mole aqui, um corpo mole ali, trabalharam, mas não com tanto afinco, porque estava garantido que ao final do dia ele receberia um denário. O trabalhador da última hora, ele recebeu a seguinte informação: você vai receber o valor justo pelo seu trabalho. Ele não sabia quanto ele iria receber. Então o que ele fez? Ele deu o melhor de si, né, para que ele pudesse ser bem valorizado, bem remunerado, tivesse uma recompensa, né, que fosse suficiente para ele e para a família dele. E se empenharam bastante. Então, quando o Senhor pede para o braço direito dele começar os pagamentos pelos últimos, o que ele estava fazendo ali a demonstração? Aqueles que fizeram um bom trabalho, se empenharam, merecem, né, um bom pagamento, um justo pagamento. Era o mesmo valor dos primeiros? Era, mas ele não poderia pagar menos para aqueles últimos, porque eles se empenharam muito mais do que aqueles que começaram lá na primeira hora, né? Então, quando Cristo coloca que os últimos serão os primeiros, é porque ele já vem imbuído de uma determinação muito maior de fazer com que a coisa dê certo, né? Para que ele possa ser recompensado. E os primeiros serão os últimos porque houve ali uma preguiça, uma ociosidade, uma inércia, alguma coisa que atrapalhou a dedicação e a realização do trabalho, né? E por que isso aconteceu? Porque são muitos os chamados. Chamaram, né, ele chamou aos montes lá, mas poucos aceitaram. E desses poucos que aceitaram, menos ainda foram eficientes do que do que o grupo inteiro. Então, essa é a parábola que o Cristo coloca para a gente. E o que isso representa, né? Bom, trazendo aí para a nossa análise, né? Começando a perguntar para a gente começar a refletir. Quem são os trabalhadores da última hora? Né? O que essa parábola quer dizer para a gente? Por que se diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? O que se espera dos trabalhadores da última hora, né? A que hora é essa que o Cristo se refere? E mais, que prazo é esse? Então, na busca por esclarecer esses pontos de questionamento, estudando lá os materiais, a gente encontrou uma explicação para que hora seria essa, né? No nosso dia a dia hoje, uma semana tem quantos dias? 7, né? Porém, lá no Velho Testamento, a gente encontra uma referência sobre essa questão da passagem do tempo, né?
Lá no Velho Testamento, há uma menção àquela crença de que, olha, trabalhamos 6 dias, o 7º dia deve ser para o descanso. Então, isso está, né, escrito lá no Velho Testamento. E isso até foi levado para algumas religiões, e eles levam isso, né, muito a sério, né, que vão trabalhar 6 dias, mas no 7º dia vão descansar, porque não é um descanso de ociosidade, é um momento, na realidade, de se conectar com o divino, de se conectar com Deus, de agradecer pela semana de trabalho, né, de agradecer pelos resultados obtidos, de orar, de pedir, de repente, mais, para, né, se capacitar mais para conseguir desenvolver mais coisas. Então, é um momento de conexão, então precisa ser preservado esse momento. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele descreve que um dia para o Senhor é como mil anos, e 1000 anos é como um dia. Bom, se um dia são 1000 anos, no tempo de Deus, né? Fazendo essa referência com a semana que tem 7 dias, né? 6 dias de trabalho e um dia de descanso, se um dia são 1000 anos, 6 dias de trabalho são 6.000 anos, né? Portanto, o 7º dia seria de descanso, também vão ser 1000 anos de descanso. Bom, logo, uma semana são 7.000 anos. E aí, lá na questão 59 do Livro dos Espíritos, a gente tem uma referência sobre a aparição do homem na Terra. Né? As ciências falam em vários períodos, né? Mas trazendo com o aval da espiritualidade, o período mais aceitável até o momento, pode ser que em algum momento a ciência traga alguma outra informação, e o próprio Kardec fala que se a ciência disser algo diferente do que está dito pelos espíritos, é para a gente ficar com a ciência, até porque todas as descobertas, tudo que se desenvolve hoje em dia em termos de tecnologia, etc., são inspirações da própria espiritualidade. Então, até hoje, o que se tem é que o mais aceitável é que a aparição do homem na Terra foi há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Bom, 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos em que ano? 2019. Então, 2.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos, 6.000 anos. 6.000 anos, 6 dias. Trabalhamos 6 dias, trabalhamos esses 6.000 anos, trabalhamos 6 dias, nós devemos fazer o que agora? Descansar. Mas o que é esse descansar? Vamos cruzar os braços? Não. São os próximos 1000 anos, né? Esse período de descanso, na realidade, é o período de convalescença, né? Quando a gente trabalha bastante, ou quando a gente adoece, a gente não precisa de um período para se reenergizar, se reestabelecer, se reequilibrar. Então, da mesma forma, esses 1000 anos agora, ou o 7º dia aí, é para a gente passar pela fase da regeneração, né? Então, lá no Apocalipse, capítulo 20, né, a gente tem as seguintes passagens. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, o Apocalipse, que prevê coisas, né, futuras, já está dizendo que haverá um período de 1000 anos em que as maldades serão retidas, né? Ou seja, elas vão ser combatidas, né? Para quê? Para que haja esse momento de regeneração. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, até passar por esse período de regeneração, esse mal vai ser contido para que os povos possam se trabalhar intimamente, né? Se regenerarem. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. O que ele está trazendo aqui no Apocalipse? Ele já começa a falar sobre a própria doutrina espírita, né? O Consolador prometido. Então, a gente vem de um período de trabalho de 6.000 anos, precisamos descansar, entre aspas, né? Precisamos começar esse período de regeneração, e para que isso aconteça, nós vamos ter o advento do Consolador prometido, trazendo informações que vão nos auxiliar nessa convalescença, que vão nos auxiliar nessa regeneração. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, né, ele diz o seguinte, e isso ele disse numa reunião, né, mediúnica, entre os anos de 1800 e 1820, que é um período que antecedeu o Livro dos Espíritos, né? Kardec codificou as primeiras obras de Kardec, os primeiros escritos, são datados de 1857, né? Então, essa reunião, Ismael ele já falava o seguinte, olha, irmãos, o século atual, ou seja, o século XIX, né? Como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes 100 anos, ou seja, a partir de 1857, que foi quando veio a primeira obra de Kardec, né, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, de 1857 a 1957 seria o período de preparação, que as informações seriam trazidas para auxiliar no advento do Consolador prometido, no advento da doutrina espírita, com todas as revelações que ela nos traz, né? Para que nos próximos 100 anos, a partir de 1957, a gente possa começar essas modificações no íntimo, né, do ser humano. Então, a primeira obra de Kardec ela é datada de 1857, então de 1857 mais 100 anos de preparação, 1957. E aí os próximos 100 anos, a gente teria que de 1957 a 2057 é o período que a gente tem de preparação para promover a regeneração do povo, dos espíritos. Bom, aí, em mais um estudo, a gente encontra o quê? Lá no programa Pinga Fogo, não sei se vocês já ouviram, né? Existem vários vídeos desse programa no YouTube, vocês podem procurar, que tem um jornalista famoso que virava e mexia e entrevistava o Chico Xavier, né? Justamente para começar a tornar mais conhecida a doutrina. E uma das perguntas que ele faz para o Chico é o seguinte, qual seria a data de início, então, da regeneração, do período de regeneração? E aí ele responde que, segundo Emmanuel, essa data seria 2057. Bom, a gente sabe que um dia tem 24 horas, um dia nosso, normal, do mundo material. No tempo de Deus, né, um dia corresponde a 1000 anos. Para eu saber quantas horas, né, quantos anos uma hora corresponde, o que eu preciso fazer? Dividir 1000 por 24. Então, eu tenho lá que 1000 anos dividido por 24 horas, a gente tem que cada hora é aproximadamente 42 anos, né? Feita essa continha, se nós pegarmos o prazo final, né, para o acontecimento da regeneração, menos esses 42 anos, que é, né, uma hora aí de trabalho, a gente vai ter que o ano de 2015 foi o ano do início da regeneração. E que, portanto, né, nós já estamos na última hora. Então, em 2015, a gente já começou a essa última hora de trabalho na vinha do Cristo, né? Então, quem são os trabalhadores que o Cristo está esperando na sua vinha para desenvolver esse trabalho? Nós, né? E aí, qual é esse trabalho aí a ser feito? Bom, o que é feito? Qual é a comparação que a gente tem que fazer em relação a essa vinha? Na vinha produz-se a uva, né? Depois faz-se o esmagamento dela para extrair o quê? O líquido, a essência que vai ser transformada em vinho. Trazendo isso para a nossa realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que semear a palavra do Cristo, né? Para que ela possa
crescer, né, frutificar nos corações humanos e transformar a essência das pessoas, né, transformar a alma, transformar o espírito, regenerar. Né? Então, é daí que a gente vai extrair. Então, o trabalho que nos resta é esse o convite que o Cristo faz. Então, nós estamos naquela leva de trabalhadores sendo chamados ao trabalho. Nós estamos na praça pública, né, tendo a procura de trabalho. Nós aqui, por exemplo, se estamos aqui, estamos buscando algum tipo de informação, porque a gente sente um chamado, a gente sente uma necessidade. Então, a gente está disponível, né, para o trabalho. O que a gente está aguardando? Alguém nos convidar para trabalhar. Né? Então, esse é o momento. Né? O Cristo precisa de nós. E aí, lá ainda no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael fala o seguinte: faça mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas das pessoas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras missionárias encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Ou seja, lá em 1800 eles já sabiam o que iria acontecer. Por quê? Porque este é só um ciclo, é um pedaço de um bolo que a gente desconhece o tamanho. Então, esses 7 mil anos, ou esses 7 dias, é uma semaninha de um calendário que a gente desconhece quando começou e obviamente, não vai ter fim, né? E aí a gente está sendo convidado, porque já prevendo que haveria este momento, né, foram convidando, no caso, aqui no Brasil, a gente teve, desde a formação do planeta, a gente teve vários espíritos envolvidos na formação do nosso planeta, né, buscando o quê? Já começar a disseminar a palavra, né, os ensinamentos do Cristo. Antes mesmo da vinda do Cristo, a gente tinha lá, né, como se chamam no direito a pessoa que representa a outra? Oi? Preposto. Essa é a palavra que a gente usa dentro da doutrina espírita. Então, já tinham os prepostos do Cristo, eles já vinham trazendo, não traziam como a gente vê hoje na Bíblia, no Evangelho, mas já vinha um certo valor embutido nas palavras desses prepostos. Então, Moisés, os grandes filósofos, todos eles foram trazendo, né, já os ensinamentos do Cristo, mas travestidos de uma outra forma, né, dentro de uma outra roupagem, para já começar a falar de bondade, para já começar a falar de fraternidade, até que essas pessoas estivessem preparadas para receber, né, a vinda do Cristo e a palavra de uma forma diferenciada. Ainda naquele período a gente também não estava preparado, né, foi necessário mais um tempo, diga-se de passagem aí, quase, né, 2000 anos, para a vinda do advento do Consolador prometido, sendo trazido aí pela espiritualidade novos ensinamentos. Por quê? Porque neste momento a gente já está mais receptivo, né? Então, naquele tempo eles já sabiam tudo o que iria acontecer. E já estavam contando com todos esses trabalhadores em cada uma dessas horas do trabalho. Então, lá na primeira hora, o Moisés, aí depois os grandes filósofos, né? Os povos da antiguidade também tinham lá as suas responsabilidades. Cada um foi imbuído de uma responsabilidade para fazer brotar nos corações humanos a semente do amor, né? Mas esses trabalhos não foram surtindo tanto efeito assim, né? Então chegou o momento do advento do Consolador prometido e hoje nós estamos aqui na última hora e somos nós os convidados a disseminar esses ensinamentos, esses conhecimentos para com os nossos semelhantes para poder conseguir promover essa regeneração. Então eles contam conosco para desenvolver esse trabalho. E aí, dentro desse capítulo 20, né, dos itens 1 a 3, a gente tem as instruções dos Espíritos que vêm nos alertar sobre essa responsabilidade como trabalhadores da última hora. Então, o Espírito Constantino, que se denomina como Espírito Protetor,
lá em 1863, um pouquinho depois, né, da codificação, ele diz o seguinte, olha, bons espíritas meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores à última hora, todos vós, né? Bem orgulhoso seria o que dissesse, comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Nós mesmos, quanto será, né, de tempo perdido que a gente tem? Né? Hoje, graças a Deus, a gente está tendo esclarecimento, né, e o despertar dessa vontade de servir. Né? Mas a gente não tem noção do quanto tempo a gente perdeu. Né? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então, chegou o momento, né, a gente já tem o conhecimento, então a gente tem que fazer. Só nos resta fazer. A gente sabe que o nosso espírito é um espírito ainda adoecido, cheio de vícios, cheio de problemas, né? E precisa tomar um remédio amargo para poder se curar, né? Qual é esse remédio amargo? O Rafa falou bem no início aqui, né, durante os recados, a caridade, né? Então a gente precisa vir estudar para a gente conhecer os ensinamentos do Cristo, conhecer o que a espiritualidade já traz de informação sobre os mundos, os planos espirituais, sobre a necessidade da mudança de comportamento ainda aqui na Terra. A gente fala que enquanto é dia, né, enquanto a gente ainda está por aqui, para que a gente consiga, nesses estudos, ir identificando formas de trabalharmos a caridade, a fraternidade, de desenvolvermos as nossas virtudes, para que o nosso espírito possa sair dessa casca de uva aqui, né, mais evoluído, né, como uma essência, né, pura, como o vinho sai da uva, né? Então é preciso passar por um momento de esmagamento, como a uva passa, é preciso passar por um momento de dor. Preciso mesmo não é, né? Mas como a gente costuma dizer, se a gente não vai pelo amor, né? A gente vai pela dor. Então a gente não foi pelo convite do Cristo, a gente não foi pela possibilidade da felicidade que a prática dessas virtudes nos traz. Então a gente vai pela dor, infelizmente, né? Então vai ter um momento de esmagamento, vamos estar sendo pisoteados pela vida, mas tendo a ciência, a consciência de que tudo isso vai trazer aprendizados que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer evoluir. E aí, o outro espírito, ele diz o seguinte, Henri Heine, lá em Paris, ele diz o seguinte, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último, no caso os espíritas, né, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Então, já era anunciado o advento do Consolador prometido, né, que viria, né, a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, trazendo informações do plano espiritual que complementa e dá sentido para tudo aquilo que a gente vivencia no mundo material, né? Receberão, pois, a mesma recompensa. E aí, uma particularidade dele diz o seguinte, que digo, né? Receberão uma recompensa maior, porque o Senhor da vinha, ele como um homem justo, ele resolve pagar da mesma forma. Paga os primeiros o que ele tinha combinado, que era 1 denário pelo dia de trabalho, mas ele paga o mesmo valor para aqueles que trabalharam na última hora, porque ele é um homem bom e ele é um homem justo, né? Trazendo isso para a nossa realidade, todos esses prepostos aqui vieram, né, nos antecederam, tentaram fazer a parte deles, alguns sucumbiram, não conseguiram finalizar os projetos que eles tinham, né, responsabilidade de cumprir, né, mas foram deixando um legado.
e todos os que vieram depois foram aprendendo com isso. Então, se hoje a gente tem uma certa facilidade para assimilar esses ensinamentos, esses conhecimentos que a gente tem em contato, a gente deve muito ao trabalho dessas pessoas aí. Né? Nós não estamos tendo que ir para o meio de um circo para enfrentar as feras. Nós não vamos ser devorados pelas feras. A gente teve a situação dos mártires lá atrás. Então, quer dizer, quanta coisa... pode ser que até o nosso espírito estava lá com outro corpo, vivenciando isso aí junto com eles. Mas, assim, hoje a gente não precisa passar pelo que eles passaram. Então, de uma certa forma, que é o que o Henry coloca, a gente está sendo muito mais beneficiado do que foram os primeiros. Os primeiros receberam lá o seu denário. A gente está recebendo o nosso denário com uma carga maior de conhecimento. Só estamos recebendo o nosso denário porque a gente tem essa carga maior de conhecimento. Né? Então, o caminho foi, de uma certa forma, facilitado para nós. Né? Então, que digo, né? Receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritos aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Né? Então, é mais um estímulo, né? Olha, vamos trabalhar uns com os outros, uns pelos outros. Né? Por quê? Trabalhando uns com os outros e uns pelos outros, a gente não está beneficiando só o outro, né? E nem só a nós mesmos. A gente está beneficiando a todos igualmente. Né? Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Então, será que não fomos nós, lá atrás, um daqueles ali? Profetas talvez não, né? Mas dos iniciadores lá, né? Então, a gente não conseguiu cumprir a nossa missão lá atrás. Então, precisamos finalizar agora. Então, já estamos no período de regeneração. A convocação para o trabalho está aí a todo instante. E mais, essa vinha, ela não é a casa espírita somente. Qualquer lugar em que nós somos inseridos faz parte da vinha. A vinha é todo o nosso orbe. Nós não somos todos filhos do mesmo pai, não temos o mesmo Senhor, né? Então, nós estamos na mesma propriedade. O que eu faço aqui ecoa ali, te atinge, te atinge, te atinge. Né? Então, nós temos responsabilidade uns com os outros. Então, se lá atrás nós não conseguimos cumprir o nosso papel, né, agora é a hora da gente arregaçar as mangas e tentar, através do estudo, fortalecer o nosso conhecimento e a nossa prática e buscar ser exemplo e auxiliar, orientando, mas principalmente exemplificando as coisas que nós estamos estudando. Então, levando a palavra de consolo, levando a orientação, levando o recurso material, se necessário, mas todo mundo com a mão, né, na charrua ali, trabalhando mesmo. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós falarmos, não, agora não é a minha hora, ok, é direito nosso, livre-arbítrio. Deus deu a liberdade pra gente. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente vai colher isso em algum momento, porque o Senhor da vinha é justo, ele vai pagar o justo. Né? Então, essa o aprendizado de hoje, a lição de hoje que a gente tinha para compartilhar. Então, o trabalho é agora, o convite é agora, e a gente precisa arregaçar as mangas, né, para fazer acontecer. Certo? Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, entendemos a nossa responsabilidade, pedimos somente o seu amparo, Senhor, o estímulo ao trabalho consciente, determinado, responsável, pela produção do bem em nós e por todos aqueles que nos rodeiam. Abençoa o nosso lar, os nossos familiares, todos aqueles que amamos e principalmente, Senhor, aqueles que a gente ainda não aprendeu a amar. Acompanha-nos, Senhor, no dia a dia, orientando-nos, intuindo-nos para que sigamos o seu caminho, trabalhando como o Senhor fez quando presente no nosso orbe. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.